identificava muito 100% com o meu corpo. É por isso que eu comecei a fazer academia, tomar hormônio. E eu nunca tive aparência tão masculina. Então, pra mim, foi meio que mais fácil, entendeu? Tem umas transexuais que têm vontade de fazer operação, elas não se identificam. Eu nunca tive... Eu tinha essa vontade, mas não era uma coisa que me atrapalhava, ao ponto de eu querer se matar, que nem tem umas que... Nossa, se eu não fizer a operação, eu vou matar. Eu acho que ser mulher tá na cabeça, vem de dentro. Quando eu descobri o lance de ser trans, que eu sempre falava, eu não quero ser uma menina, não gosto de ser uma menina, não gosto, eu não sou assim, não era pra eu ter nascido assim, por que eu vim assim? Quando meus pais saíam, era muito engraçado, eu esperava eu ficar sozinho em casa, eu ia pro quarto do meu pai e colocava as roupas dele. Eu me enxergava muito diferente de todo mundo, eu queria ser igual a pessoas que eu não poderia ser, que falavam pra mim que eu não poderia ser. Sabe, falavam que você não pode agir assim, você não é assim, você não nasceu assim. Eu não sabia que existia esse lance de hormonização. Porque eu falava, como que um dia eu vou conseguir ter um corpo assim? Tipo, pra mim era só ficar entrando na academia e ficar lá malhando que nem um retardado pra conseguir. Foi quando eu descobri que eu falei, existe uma forma. No começo foi meio que difícil. Parecia tudo novo. A minha família veio do Nordeste. O pessoal do Nordeste é um pouco mais fechado, entendeu? É mais a minha avó que é mais fechada, assim, mas os meus tios, mãe, pai, são bem cabeças, bem novos. Meu pai, ele é meio machista, eu até achei que seria difícil, mas pra ele foi mais fácil que minha mãe, entendeu? E meus pais são meio jovens, então essa aceitação foi mais fácil, entendeu? Minha mãe é super jovem, não foi tão fácil quando minha mãe começou a perceber e tal, que eu era diferente dos meus irmãos, pra ela foi difícil, entendeu? Não por ela ter preconceito, ela tinha medo de eu sofrer na rua. Porque eu sempre soube que no dia que eu realmente quisesse ser quem eu queria ser, eu ia enfrentar, acho que, os piores monstros da minha vida. E foi dito e feito, eu comecei a enfrentar. E o pior é que não foi nem na rua, sabe? Foi dentro de casa. Foi bem complicado. Tudo começou, na verdade, pela minha irmã. A minha irmã, na verdade, ela sempre foi uma dos maiores ídolos assim da minha vida. Eu sempre coloquei ela no pedestal e eu escutei coisas horríveis da minha irmã. Horríveis. Tipo, de lixo pra baixo, aberração pra baixo, monstro pra baixo. E o pior é que ela ainda ligou para meu pai para falar que eu nem tava me hormonizando, na verdade. Mas ela ligou para meu pai para falar que eu tava, tipo, colocou como se eu fosse aplicar hormônio, como se eu estivesse injetando heroína. Aí uma vez eu cheguei na minha mãe para perguntar para ela assim, ô mãe, se eu tivesse nascido um menino mesmo, que nome que você ia me dar? Ela falou que acho que era Rian. Ela perguntou por quê. E foi aí quando eu tentei falar pra ela, sabe, que eu queria fazer a aplicação e que eu queria me mudar. E aí eu escutei aberração, isso é coisa absurda. E a minha mãe, ela não sabe conversar, então ela sofre de ansiedade, ela é uma pessoa muito nervosa. E ela não soube conversar comigo. Ela simplesmente me xingou, falou coisas que ela queria ter falado ali na hora e saiu andando, tipo, nem me deu a oportunidade de me explicar, sabe? E hoje também, com a minha mãe, não tá sendo as coisas mais fáceis do universo, tanto que a gente tá morando junto de novo, eu voltei pra casa dos meus pais. Mas tá sendo tudo incrível, porque a minha mãe hoje ela se corrige. Ela não consegue me chamar por Leonardo, mas ela também não me chama mais de Tainá. Eu nunca tinha desistido da minha irmã, eu sempre soube que na verdade ela ia ser a pessoa que me ia ajudar nisso. Eu só tinha dado um tempo pra ela. E hoje ela tá fazendo tudo pra mim, tipo, eu não tô tendo que gastar absolutamente um centavo pra mudar os meus documentos. Ela tá fazendo tudo pra mim, porque ela cursa direito, ela trabalha num escritório de advocacia e ela tá fazendo tudo pra mim, dos meus documentos. É sempre chato. Já aconteceu de eu ir para várias entrevistas e os entrevistados não repararem que eu sou uma trans e tal, me tratar super bem. E quando eu mostrei o documento, o currículo, eles meio que ficaram
Teve um até que perguntou se era eu mesma. Eu falei, não, sou eu, esse é meu nome social. O tanto que eu puder expressar a luta trans, não só dos homens trans, mas das mulheres trans também eu faço. Não escondo isso. E eu acho muito interessante levantar a causa, ser a linha de frente. Aqui no Brasil é muito mais difícil, por uma questão inúmeras, não só tipo para os homens trans, porque nós homens trans não temos tanta visibilidade como as mulheres trans, porque todo mundo sabe o que é a travesti, todo mundo sabe o que é a mulher transexual, mas quando você fala de homens trans, o Brasil ainda entende como uma lésbica masculina, entendeu? Então isso daí se torna um pouco muito mais complicado, porque as mulheres trans são vistas como fetiche para homens cis, enquanto os homens trans, para as mulheres, falta algo, entendeu? Mulher cis não assume um relacionamento com homem trans se ele não for passável para ela, mas ela quer ficar para tirar um fetiche dela, entendeu? Alguns rapazes veem uma transexual como um fetiche, entendeu? Algo que eu quero experimentar. E aí o Brasil vê muito homens trans, mulheres trans pela genitália e não pelo que a gente é. Eu sou um homem biológico também, a única diferença é que eu passei por uma fase diferente na minha vida. Tipo, eu não nasci sabendo que eu era um homem, eu tive que descobrir sozinho que eu era um homem. Até porque se um cara que nasce com um órgão genital, pênis, se ele tem um câncer ou qualquer outro problema, ele vai deixar de ser homem porque ele não tem um pinto. Porque o homem tá aqui, o homem dele tá dentro da cabeça dele, não tá aqui. Tá aqui. Muito difícil mudar a mente das pessoas, mas hoje o assunto está tendo mais visibilidade, está tendo. E a partir do momento que tem, a pessoa pode ter uma referência para usar com outras pessoas. E isso eu já presenciei algumas vezes. Ver dia a dia, caso da Dandara, homens trans, o Teu, inclusive, acho que faz 2 semanas ele foi assassinado dentro da própria casa por ser trans. Então, tipo, é uma luta constante, não só com você, mas principalmente com a sociedade. Gente, não é uma fase. Ninguém quer estar no corpo errado por uma fase. A gente nasce assim. Não, a gente não sabe porque a gente é assim. Ninguém escolhe ser assim. E as pessoas acham que você decide, hoje eu quero ser mulher, hoje eu quero ser homem. Quando você pode ser tudo o que você quiser. Meninas, independente de qualquer coisa, se amem. Não interessa se é para algum rapaz que vocês gostem, se é para sua família, se a sua família não te aceita, a sociedade. Se você não se vê no seu corpo, se vocês se identificam com outro gênero, se ama independente de tudo. Se uma pessoa tiver que gostar de você, vai ser por você, pela sua pessoa. Não vai ser pelo seu sexo, seu biotipo, se você é rico, se você é pobre, se você é negra, entendeu? Independente.